arquitetura e a moda têm o mesmo ponto de partida: o corpo humano, a proporção e a busca pela forma. Elas representam nossa psique, o que faz de nossa casa e nossa forma de vestir uma expressão das nossas vivências físicas, afetivas e emocionais. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no Coisa de Arquiteto Cris Azevedo, mentora, consultora de imagem, cliente, uma pessoa que a gente tem uma profunda admiração e acompanha desde o início. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada, a recíproca é verdadeira. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Porque realmente tem tudo a ver, né? Esse senso estético que a arquitetura traz e a moda também tem tudo a ver. Então, falar sobre isso para mim, fico muito feliz de estar aqui também. Tenho uma admiração muito grande, né? Pela Camila, pela Tropicália. Imagina. Foi, né? A empresa que eu escolhi para poder fazer o projeto lá do espaço, que sempre está... A gente está sempre mudando e melhorando, porque afinal de contas acompanha o nosso estilo também, né? Nossa psique, nossa forma de expressão. É muito legal que a Cris, realmente, a gente começou... Ela estava iniciando né, a consultoria de imagem. Sim. E aí eu vejo assim, eu fico vendo, nossa, só você melhorando. Aí depois a gente deu um up e agora por último também outro up. Eu falo, gente, como é legal ver o seu desenvolvimento pessoal refletindo no teu ambiente. Sim, né? Sem sombra de dúvida. E a gente ainda colaborou com a tua casa, projetou. Foi, verdade. Aí conheci melhor tua família, linda. É muito prazeroso participar. Eu acho que esse, dentro da minha profissão, é o maior retorno emocional, assim, esse crescimento, as mudanças e o quanto as pessoas dão valor também ao nosso papel dentro do negócio. Eu já falei diversas vezes sobre isso. E agora a gente vai falar de moda e arquitetura, né? A relação dessas duas cadeiras. É comum ver pessoas que gostam de arquitetura se vestir super bem, né? Às vezes comentam isso sobre mim, eu nem acho, sabe? Que eu sou bem assim preguiçosinha. A Cris é, óbvio, minha consultora de moda. Eu vou desde o início, já fiz a paleta. E aí, toda vez que eu vou me vestir, eu penso nela, assim, meu Deus, cara, tomara que eu não encontre Se eu encontrar com ela na rua. Tô lascada. E uso também as diquinhas, tipo, não tô afim de me arrumar, às vezes eu dou um truquezinho. E é muito útil o teu conhecimento. E vamos falar agora sobre esse match aí da arquitetura e da moda. O que você acha que acontece? Sim, como você começou falando, né, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a análise de coloração, né, ela surgiu na escola de Bauhaus, que era uma escola de arte e arquitetura, né? Que legal. Que, na verdade, o artista, o Johannes Itten, ele era um artista e ele começou a perceber que as pessoas, os alunos dele, geralmente usavam as cores da beleza deles para poder reproduzir quadros. Então, se a pessoa tinha cores claras na beleza, ela geralmente reproduzia quadros de cores mais claras. Se tinham cores mais escuras, elas faziam aquela reprodução. E aí ele começou a ver que as pessoas realmente se identificavam com cores na sua harmonia, né? Então, dá sequência nessa beleza. Então, assim, tem tudo a ver, né? Ele não era nada relacionado à moda, ele era um artista. E ele começou a perceber que isso fazia todo um sentido, né? Essa reprodução estética. Tudo muito conectado. Né? Exatamente. Então, quando você fez coloração pessoal, a gente viu, né, que suas cores têm esse fundo mais escurecido, né? E que funciona melhor para sua beleza. Então, essa continuidade, essa harmonia estética, né? Que a moda traz e a arquitetura também. Às vezes, de uma maneira disruptiva, né? Porque a gente fala de harmonia, então, às vezes a gente pensa em coisas muito proporcionais, exatamente. Mas nem sempre, exatamente. É uma maneira de expressão também, né? Se a gente pega algo bem disruptivo, fora ali do natural, né? A gente vê que tem algo mais dramático, mais criativo, uma coisa mais diferente, né? Então, tem tudo a ver, né? Ao longo das décadas, a gente vê que tanto na arquitetura quanto na moda tem coisas muito datadas, né? A gente é o próximo ponto até, que ambas são filhas do tempo. Exatamente. Né? A gente consegue entrar num ambiente e decifrar se aquele ambiente é uma arquitetura antiga, né? Atual. Ou se é algo mais moderno. E a moda é a mesma coisa. Não, inclusive assim, sobre a questão de se identificar e se expressar, como em Bauhaus, né? Eu também vejo que como a gente fica mais conectado quando você tá em harmonia. Sim. Eu não sei, que é exatamente o resultado da coloração.
né? Quando eu não estou conectada comigo mesma, olha onde vai a profundidade do autoconhecimento. Sim, sim. Né? E aí, quando você traz isso para a arquitetura, é fundamental você ter uma casa que te representa, que está conectada com você. Sim, sem sombra de dúvidas. E tanto a arquitetura quanto a moda, né? A ferramenta que a gente usa dentro da consultoria de imagem é a moda. Ela não é ali o foco, porque o foco é a pessoa, mas a moda é o que a gente mais usa. Mas ambos usam as questões dos elementos de design, né? Então, linha, cor, forma. Tanto que quando eu faço ali uma análise de estilo com as minhas clientes, eu costumo mostrar arquitetura. Eu falo, olha a diferença, né? Elemento de design, ele tá em tudo. Então, se eu entro numa casa, se eu vejo um carro, um Fusquinha tem um elemento, uma Dodge Ram tem outro elemento. Então, comunicam coisas completamente diferentes. Assim, eu sou apaixonada por esse mundo, assim. Inclusive, eu gosto de cerâmica. É a expressão da forma mesmo. Era uma das cadeiras da faculdade que eu mais amava. A questão das cores, da combinação que a gente aprende, né, com vocês, que não é conjuntinho de moletom, digamos assim. Porque às vezes a gente fala isso pro cliente. O cliente quer tapete verde, a cortina verde, a poltrona verde. Por favor. Para combinar, para estar em harmonia, não precisa ser tudo igual. E é o que hoje vocês fazem, né? Com a moda, com o estilo, a composição dos looks. É que a gente entende que é realmente a expressão da individualidade, né? E, assim como a palavra diz mesmo, é individual. Então, mesmo que você faça projetos muito parecidos, né? Porque você tem uma assinatura ali dos seus projetos. Então são projetos muito parecidos, às vezes para clientes muito parecidos, que têm gostos muito parecidos, vai ser completamente diferente no final das contas. E é a mesma coisa dentro do estilo pessoal. Eu uso o mesmo estilo para a pessoa, mas elas vão se vestir de maneiras completamente diferentes, porque tem algo muito individual ali, né? E a arquitetura, ela parte, sim, do indivíduo, e a moda também. Por isso que elas são tão, assim, conectadas. De tudo, proporção foi desenvolvido o cálculo da escada com proporção do pé, da passada, da cabeça, né? O corpo tem, né, 8 cabeças. Cara, isso, assim, é muito além, é muito profundo e é muito libertador quando você começa a entender, né? A história, ela pauta, né, o presente, né? E esses dias eu vi um Reels falando sobre como fomos disso para isso. Aí eram casinhas, assim, de telhado, crochê, e não sei o quê. E aí as casas mais clean, moderna, reta, né? E assim, tem várias interpretações sobre isso. Porque eu penso, meu Deus, acho linda aquela casinha, aquela coisinha, a rede. Mas eu também gosto das casas imponentes, retas. Sim. E então, assim, desculpa, o Rios comentava até o conteúdo que era sobre a expressão daquele momento. Antes, né, a gente não era tão globalizado, as casinhas, elas representavam a história daquela comunidade, o que tinha ali e tudo mais, de materiais, de cor, de história. E hoje, né, com a modernidade, também de se querer em casas mais sustentáveis, outros conceitos, valores do tipo minimalista, né, porque hoje, né, tô querendo isso, amanhã quero aquilo, enfim. É resultado do tempo, da história. E na roupa, no vestir, mesma coisa, imagina, Mesma coisa, com certeza. Porque é o que você falou, né? Vai interferir muito no que era possível naquela época, no que tinha, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, exatamente, de peças de roupa de cores que antigamente só era usada por quem era, né, rei e rainha e pessoal que tinha bastante condições financeiras, porque a tinta era muito cara. Então, aquilo diferenciava, né? O tom de roxo era que só era usado por reis e rainhas, porque era muito difícil conseguir, era muito caro. Nobre. E aí, a gente via, né, que os tecidos, assim, mais naturais, né, que até hoje a gente fala esses tons mais crus, eles eram usados ali pelo pessoal que não tinha essa condição. Então, vai diferenciando mesmo. E não era que
não queria usar naquela época. Tinha acesso era mesmo. Que não tinha acesso, exatamente. E hoje acaba que a gente tem um pouco mais, né? Dessa questão da globalização. A gente consegue ver todos os ambientes em todos os lugares do mundo, né? Você não precisa sair de casa para poder conhecer nenhum tipo de arquitetura mais, né? Não. Assim, o que fica muito louco, às vezes você vê no Brasil arquitetura escandinava. Você fala assim, gente, dá um bug assim. Onde eu tô? É igual na moda. Às vezes é uma coisa que funciona muito bem, às vezes num determinado temperatura. Claro. Né? E a gente vê que é muito perto, mas Rio e São Paulo, eu atendo clientes assim de Rio e São Paulo. O jeito de se vestir é completamente diferente. E eu vou muito a Rio e São Paulo, né? E eu brinco que eu nem gosto de ir pro Rio, porque eu nem sei me vestir no Rio. Porque imagina eu parecer assim, né? Lá no Rio. Não combina, não casa. Então São Paulo, pra mim, tem muito mais a ver com o jeito que eu gosto de me vestir, né? Então, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Clima. E aí é história diferente. Exatamente. Né? Muito bacana isso, gente. Eu sou suspeita. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, da moda. E eu amo, eu converso muito com meu marido sobre isso, ele também, história. Então, a gente adora entender o porquê dessas diferenças. Sim, né? sim. E como se formou. E aí, um ponto muito importante que eu vejo dentro das nossas áreas são sintomas negativos. Quando você chega numa casa desordenada, que não foi planejada, que não se vê valor naquilo. E quando você também vê uma pessoa que ela não quer se vestir melhor, não dá valor àquilo. Isso traz um sintoma, né? Daquele perfil de pessoa. Com certeza. Eu sou prova viva, né? Nas duas coisas. Mas em casa, principalmente. Porque quando a gente mudou tem 1 ano, e o apartamento que a gente morava foi tudo meio que... Não foi nada planejado. Foi aquele negócio Só que meio foi. que assim, casou, entrou... Tinha ali as coisas para sobrevivência. No final, no meio do caminho, ia comprando as coisas e ia só colocando. E aí... Era uma casa que eu considerava, um apartamento que eu considerava feio, muito entulhado e tal. Não, mas ao mesmo tempo não tinha aquele senso estético, né? Sim. Hoje em dia, eu falo, como eu amo ficar dentro da minha casa. Desconecta. Porque, exatamente, você olha para as coisas, foi tudo Projeto mais planejado. Tropicália, tá, gente? Detalhe, por favor. Pois é, tem uma área externa que é uma delícia, né? A verdade. sala ali, os móveis representam a ficou gente. linda. A cozinha ficou maravilhosa. Eu sou apaixonada na sua cozinha. Eu detestava ficar na cozinha. Hoje em dia eu até gosto. Eu não cozinho ainda. Isso que eu ia falar, quero saber gosto. se já tá cozinhando. Não. Mas é aquele negócio de você entrar em casa, né? Você se sentir acolhido pelo ambiente e gostar de ficar ali, né? E a moda é a mesma coisa. Você olhar no espelho e se conectar com o que você tá vendo, né? Esse autoconhecimento, esse mergulho na gente mesmo. O que vai te dar mais prazer de se vestir, Exatamente. de sair, de encontrar pessoas. É super uma comunicação, né? Então, tanto a roupa quanto a casa, se você entra no ambiente de alguém, você conhece um pouco daquela pessoa. Sim. E se você encontra com uma pessoa na rua, mesmo nunca tendo a visto na vida, você acha que conhece um pouco aquela pessoa, porque é o jeito que ela tá se mostrando, né? que você vai definir, né? Então, eu vejo muito essa diferença, inclusive na minha casa para o meu escritório. Porque aí são 2 momentos diferentes também, né? A gente tem que pensar nisso. Porque dentro de casa não é que eu sou 2 pessoas diferentes, mas dentro de casa é uma coisa. Ali no escritório, eu tô recebendo clientes, né? Eu quero que as pessoas se conectem ali dentro, muito mais com o meu lado profissional do que lá dentro. Então, é incrível como em cada ambiente, né? A arquitetura, ela vai, né, se moldando, assim, pro que a pessoa quer, e a moda também. Porque apesar da gente ter o nosso próprio estilo, a gente tem que vestir dele mesmo, né? Porque a gente tem que se conectar. Então, vestir algo que é imposto, né, por uma sociedade ou por outras pessoas não é legal. Mas, ao mesmo tempo, também tem a questão da adequação, né? Onde eu tô indo, como eu vou me portar nesse ambiente, o que eu preciso passar ali. Então, no final das contas... É diferente, mas é extremamente igual. Eu fico impressionada, assim. É questão de expressão mesmo. Do indivíduo, né? Nos lugares. É o que você falou. Aqui no escritório eu quero passar uma imagem. Na minha casa eu tenho um estilo um pouco diferente. É mais meu, né? O jeitinho dali da decoração, da composição do ambiente. E me fala uma coisa, então, sobre isso. O que você gosta de vestir em casa? Fiquei curiosa, assim. A Cris de moletom, de chinelo. Eu fico assim.
Ontem mesmo eu fiz uns stories que uma pessoa me perguntou como que você faz com roupa de ficar em casa? Eu falei, gente, a gente tem aquela mania, né, de pegar as roupas mais antiguinhas, que estão meio rasgadinhas, meio puidinhas, deixar pra ficar em casa, né? Eu acho que, assim, não tem necessidade se você tem, por exemplo, eu tenho uma bermuda de ginástica que tá 100%. Então, ela fica dentro de casa, com uma t-shirt, uma camisa. Sim. Se eu precisar ir na rua rapidinho e voltar, tá tudo bem. Acontece alguma coisa, sai correndo, tudo sai rasgada. Exatamente. Então, né, não deixa de ser uma comunicação que você vai fazer mesmo na pressa ali. E você sabe que de vez em quando eu me pego pensando assim, tô tipo, mal vestida. E aí eu me pego, assim, descontente de estar, assim, dentro de casa, no sentido, assim, tem meu parceiro, tá me vendo, eu estou me vendo. Sim. Eu acho que entra muito nesse lugar, assim, não é que eu vou estar montada, mas, assim, sobre uma roupa rasgada, ou tá, assim, muito muito nada a ver, né? Eu falo, caramba. Aí quando eu passo, eu não gosto de me ver desse jeito. Então, até dentro de casa é muito mais prazeroso quando você tá assim, sei lá, tô com um moletom direitinho, uma blusa, né, e tudo mais. Fora que eu moro lá no condomínio, de vez em quando você tem que sair atrás da criança. A criança foge. Poxa, o vizinho te vê, pior, entra um cliente. Oh, meu Deus, acontece, né? Pois é. E aí, não significa que tá confortável, tem que estar, né, de qualquer jeito. Dá super pra estar confortável ainda, assim, ali. Assim, não precisa ser alinhada, chique, elegante dentro de casa, nada disso, né? Mas tá confortável, mas também passar na frente do espelho e também não tomar um susto. Eu acho que o termômetro é você mesma. Isso eu acho que, né, a gente pode colocar como medidor ali, eu estou feliz comigo mesmo. Que é da onde tem que partir tudo. Eu acho, né, do que eu quero pro meu trabalho, pra minha casa, pra minha apresentação pessoal. E eu quero me amar, eu quero me achar linda. Como é bom a gente se achar linda e, enfim, muda os seus hormônios e a forma de você falar com seu parceiro, com seus amigos. Então, é muito importante. E também, vamos agora para encerrar, falar sobre a importância disso mesmo, de uma casa bem planejada e de uma apresentação bem planejada, de fato. Porque quando eu fui até, eu me lembro bem, na consultoria de estilo com você. Eu não esqueço. Gente, eu tinha comprado uma bota tratorada que fala. Acho que não tem absolutamente nada a ver comigo, entendeu? Ela tem aqueles dentes, aquelas coisas assim. Eu acho linda ver as meninas usando. Ai, que linda, linda. E aí, comprei uma nota. Pergunta quantas vezes eu usei a bota, gente. Porque aí eu comprei e fui logo em seguida na Cris. E ela conversou, me explicou sobre o estilo, né? Pediu referências, a gente se aprofundou. Minha paleta, meu estilo. Ela me mostrou, olha, esse tal estilo. Qual que você acha que você se identifica? Criativo, chique, né? Gente, essa bota não é chique, gente. E acaba que assim... Pra me expor, pro meu trabalho, eu gosto de estar mais elegante. Sim. Né? Eu acho que é elegante o nome do estilo. E aí, assim, eu me sinto bem, assim, eu gosto. E aí, assim, tá, dentro de casa. Aí eu vou estar à vontade, confortável, diferente. Sim. Mas aí eu não vou usar bota dentro de casa. Então, assim, eu tenho que, né, ter... utensílios, acessórios dentro do meu estilo, né? Que inclusive na época você me explicou, a gente viu que eu tenho um armário hoje em dia muito mais versátil. Eu tenho um armário hoje que essa camisa combina com 25 calças, saia. Nem isso que eu não tenho 25. A Cris foi lá em casa, viu? Eu sou, entre aspas, minimalista, sabe? Eu gosto... Mas, enfim, gosto de estar bem arrumada e tudo mais. E aí, quando eu entendi o meu estilo, que a questão... melhorou o planejamento. Claro. Então, assim, eu vi um All-Star cano médio de couro caramelo. Gente, achei lindo. Falei, gente... não vou cair de novo nesse golpe. Exatamente. Não vai rolar. Vou comprar, vou guardar. É porque, até com a questão mesmo da globalização, da gente ter tudo aqui na mão hoje em dia, né? Literalmente, a gente está sujeito a gente é exposto a muitas opções, né? E isso é bom
Mas uma vez eu li um livro que falava que, assim, as pessoas acham que ter muitas opções é bom. E no final das contas, não é. Então, assim, não é sobre restringir opções, mas é sobre entender o que funciona pra você, né? Então, o que adianta eu ter 1 milhão de opções, aceitar a maioria e no final das contas, falando de roupa, eu compro e não uso. Não adianta nada, né? Então, a gente tá muito sujeito a isso, né? Muitas lojas, muitos perfis, muita gente falando e tudo, mas o que serve pra mim? E se a gente for pensar, né, no seu trabalho, é a mesma coisa. Sim. Eu vi ali na internet um projeto assim, um projeto assado, olha aqui. Sim, e tal. E você Pinterest, fala, nossa, né? Mas isso aqui não funciona no espaço que você tem, sim, não funciona pro objetivo que você quer. Então, não deixa... É uma coisa muito boa, né? A gente ter acesso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que contratamos profissionais para poder dar uma direcionada. Sim. E que no final dos contos vai ser bom, né? É que assim como você me explicou com propriedade, eu também tento explicar para o meu cliente com propriedade o porquê de não. E assim, normalmente todo mundo acolhe, entende, né? E o que torna o resultado final muito melhor. Né? É isso, porque no meu caso, às vezes o cliente traz uma luminária e tudo mais. Sim. A casa dele é clássica e uma luminária mais high-tech. Linda. Aí você chega e fala, oi, onde eu tô? A não ser que o objetivo seja criar essa confusão, que também é legal. Acontece. Eu fiz um projeto, eu postei o apartamento Libélula semana passada, retrasada, enfim. E o apartamento tem boisserie, tem alguns elementos metais e tem uma luminária de corda, de fibra. Mas é um casal jovem, a gente botou roxo, botou listrado. Mas é uma coisa que fica bem explícita, né? Sim. É assim como a composição de um look, sim, assim. Eu adoro, né? Colocar uma calça da Adidas super esportiva com um escarpão. Então, aí são duas coisas completamente diferentes, mas tem um objetivo, né? Tem um porquê daquilo ali acontecer. E foi de propósito. Exatamente. Foi assim, não sei o que fazer. E outra, é mais difícil isso? Claro. É o que eu penso também. É mais difícil. Com certeza. E dentro da arquitetura também, poucos arquitetos sabem fazer. Tem que ter ainda mais conhecimento, ainda mais desenvoltura para poder fazer o negócio acontecer, né? Que na arquitetura a gente tem um maximalismo. No vestir também deve ter, né? Com certeza. Eu sou uma das que levanta uma bandeira. Mas tem que saber, viu? Não, acho sim. Mais difícil. Essa questão de olhar para si, olhar para o entorno do que eu tô transmitindo, e harmonizar, de como eu gosto. Né? Isso aí. Harmonizar. Eu falo que até para fugir da regra, a gente tem que saber qual é a regra, né? Aí a gente foge dela com mais propriedade, sim, né? Verdade. Assim, é maravilhoso conversar sempre com você. Acho que você tem muito conteúdo, conhecimento para compartilhar. É um orgulho para nossa cidade ter você aí pelo mundo. Quando eu te vejo nas palestras, que bacana. Eu torço muito por mulheres que empreendem, porque a gente sabe os desafios, né? O local que querem que a gente fique, a gente sabe da dificuldade também do que envolve maternidade, machismo de uma maneira geral. Né? Não é só em relação a clientes, às vezes até dentro do nosso contexto mesmo de amizade familiar, existe em nós. Então, assim, eu me regozijo muito com o seu sucesso. Muito obrigada. E de outras mulheres com que certeza. Também nos E um ponto que eu queria falar, que era para deixar até de reflexão para o pessoal que for assistir, é que é o seguinte, a Camila falou, né, sobre como a gente negligencia, né, o ambiente que a gente fica, às vezes a roupa que a gente veste, né? E é importante mesmo, assim, existem estudos científicos que falam isso, que a gente muda o meio, mas o meio também muda a gente. Então, onde a gente está inserido consegue transformar as nossas atitudes e a roupa também, tá, gente? É específico, falando que a roupa, ela transforma a maneira que você se comporta, se você se sente mais confiante, a roupa, ela faz isso pela gente e o ambiente também. Sim. Então, viver numa casa, né, bagunçada, sem nenhum tipo de estratégia, tipo, eu vou estudar aqui, tá tudo bagunçado, uma mesa, imagina, né? Parece que as coisas não entram em ordem, assim. Então, é importante entender que o ambiente, ele consegue te auxiliar nisso. A roupa também, né? O externo acaba influenciando o interno. Com certeza. O meio influencia no nosso comportamento. Eu sempre dou o exemplo de uma praça limpa e uma praça suja. Sim. Né? Você
pode ocorrer de você jogar um papel no chão, assim, muito mais confortável. Não, eu dou aula de formação, eu falo para as meninas, não tem nada a ver, né? Se o cliente falar para você que não tem nada a ver, manda ele dormir dentro de um quarto vermelho. Manda ele passar a noite inteira lá pra ele ver se ele vai conseguir. Né? Não, o quarto branco do Big Brother também. Pois é, que vai deixando a gente meio aflito, né? Sim, então, tudo a ver. Tudo a ver. É mais sobre não querer saber. Com certeza. Né? Às vezes as pessoas querem ficar nesse lugar também. Tá tudo bem, na escolha e maturidade de cada um. Mas eu acho o teu trabalho, a moda, a arquitetura, a consultoria de imagem, extremamente relevante. Eu vejo mudando o comportamento de muita gente. Sim. Como eu fico feliz com isso, que é muito gratificante hoje. Você tem uma casa que você se conecta mais, que a gente ajudou a conceber. E entendeu? E assim, imagino que é muito gratificante para você eu ter mais domínio sobre as minhas escolhas. Com certeza. Porque fiz a consultoria contigo. Com certeza. E é isso, a gente se ajudar a ser relevante. Para fechar, a gente tem uma pergunta clássica para quem não é da área específica, arquitetura e engenharia. O que é coisa de arquiteto para você? Coisa de arquiteto para mim é conseguir bater o olho nas coisas e ver solução. A gente é meio bruxo. Muita coisa. E você falou agora, você usou essa frase, né? Um ajudando o outro. Porque a gente foi fazer uma mini reforma lá no espaço, né? E ela falou, nossa, vamos pintar essa sanca assim de preto. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, como é que eu não tive essa ideia? Foi tão simples. Mas o que é simples, né? Assim... Depois que a gente fala, tem uma frase que fala, não é saber, eu não cobro pelo prego que eu martelo, eu cobro por saber qual exatamente eu tenho que martelar, né? É verdade. Então, parece simples, mas não é. Você falou, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de me vestir, então me contratou mas vocês não falaram que tá tudo meio conectado? Sim. Tá, gente, mas a gente tem um olhar diferente para pro nosso... diferente. Pro que é específico pra gente, né? Então, eu brinco que... Eu tava atendendo uma arquiteta ontem, inclusive. Ela é lá da Bahia. E aí, ela falou pra mim, assim... porque eu tenho tanta dificuldade de me vestir, mas a arquitetura é tanto sobre estética e tal. Eu falei, fica tranquila. Porque eu não tenho dom nenhum pra decorar, pra pensar nas coisas. E eu fico, às vezes, brava. Porque eu falo, não é possível. Não é possível. É verdade. Eu tinha que saber fazer isso, né? Esse uma coisa que eu tinha mistura. Era o rímel. O delinear. Eu falei, gente, eu tenho traço. Peraí, eu faço uma linha reta numa folha em branco. Como que eu não consigo? E é treino, é outra cadeira, é outra história. Então, eu acho mesmo que coisa de arquiteto é você conseguir, né, planejar ali o espaço do outro de acordo com preferências e com a técnica que se tem. É olhar e ver uma solução para o ambiente da pessoa que ela jamais vai ver. Né? Que bom, com essa simplicidade... Que eu fico encantada. Alguns clientes comentam isso. Nossa, você olha e você já soluciona. A gente tem o conteúdo, estudo de anos e a prática, né? Sim. E aí o teu cérebro também já pega aqui, você gosta disso, a Cris quer aquilo. Igual eu me lembro muito dessa última vez que eu fui no teu espaço, você ainda comentou assim, não queria tirar o rosa. Eu olhei bem. Antigamente eu acho que eu não falaria não, mas depois de 18 anos atuando, eu falei, Cristiane, esquece, Cristiane. Você tá, assim, o preto e o branco clássico, né? Vai manter o rosa é a tua cor e tudo. Mas aqui no ambiente, assim, a elegância. Sim. E assim, eu falei aquilo, eu saí de lá, gente, ela fez. Eu falei, gente, ela pintou mesmo, ela já executou. Não, eu confiei, rápida. Porque ao mesmo tempo, eu tinha um apego à parede, mas ao mesmo tempo eu sabia que o momento dela tinha passado. Então, que bom. E acabou que... Foi de encontro, né? Foi, e uma coisa boba, mais uma vez, entre aspas, né? Mas a gente pintou uma parede inteira de pink. E nunca tinha... Não é que, nossa, ninguém nunca pintou uma parede de pink. Não, mas assim, era difícil ver. Sim. E aí... O tanto de parede pink que eu vejo por aí agora. Foi muito bom, das minhas colegas consultoras fazendo e se inspiraram. Isso é super legal, assim. Eu lembro da cor, chamava, acho que samba. Era uma cor linda. O rosa da sua parede foi muito lindo, foi muito bom. E aí foi, né? Momento. Estamos aí, vamos ver qual vai ser o próximo ambiente dela, a próxima paleta. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Tô muito feliz. Gente.